Paz e graça, meus queridos e amados irmãos, Deus abençoe a todos vocês com toda sorte de bênção, que a graça do Senhor Jesus venha estar sobre a sua vida. Queridos, nós vamos falar hoje sobre maldição hereditária, batalha espiritual de alto nível. Maldição hereditária, como vencê-la? É verdade isso? Isso é algo que acontece? Queridos, eu acredito sim que existe maldição hereditária. Maldição passada de pai para filho. Pastor, mas a Bíblia diz que, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, que está em Cristo, nova criatura é. Esse que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Verdade. Verdade. Acabou. Agora, o versículo não diz que você fica livre de maldição hereditária na sua vida. Se você não quebrar um pacto passado, você vai ter esse pacto renovado, queira na sua vida ou na vida das pessoas que estão ao seu redor. E nós vamos perceber, queridos, por exemplo, Daniel capítulo 9, Esdras capítulo 9, Neemias capítulo 9, leia todo o capítulo. Esdras, Neemias e Daniel. Todos eles confessam pecados que eles nem imaginavam cometer, mas eles confessam o pecado das nações, porque as nações pecaram e eles pediam perdão em nome da nação. Precisava um cara como Esdras, Neemias, que nasceram servindo ao Senhor, nasceram bendizendo o nome do Senhor, nasceram glorificando o nome do Senhor, pedir perdão por pecado das nações, porque Daniel pediu perdão pelos pecados das nações, e você vai ver que depois eu vou apresentar um versículo em Daniel capítulo 9, versículo 10. Então, querido, é basilar que possamos ter essa consciência. Por exemplo, se na família, da sua família, tem pessoas que bebem, e isso é algo que é um ciclo vicioso, você aceitou Jesus, mas isso continua. Isso quer dizer maldição hereditária, que veio do seu bisavô, está no seu avô, passou para o seu pai, está em você e você vai passar para o seu filho. E assim consequentemente. Pastor, eu sou evangélico, mas eu não sei porquê. Eu estou na igreja há tanto tempo. Minha esposa, estamos na igreja. E tem um filho que é terrível. Tem um filho que é o cão em forma de gente. O Satanás em pessoa. Por causa da maldição hereditária. Você precisa quebrar. Você precisa quebrar esse preceito. Você precisa quebrar essa terrível maldição de uma forma simples. A primeira coisa que você precisa é reconhecer e fazer oração. Você renunciar esses pecados, esses espíritos das trevas, que mesmo você estando em Jesus, não anula. Deixa eu falar para vocês o seguinte aqui. Mesmo você estando em Jesus, não anula tal maldição. Não anula. É necessário você quebrar essa maldição e confessar em nome de Jesus. Você confessa, você pede perdão, quebra em nome de Jesus. Não tem outro meio, né? Principalmente da sua família que tem esse ciclo vicioso. É o cara que, por exemplo, e também em todas as partes, queridos. Já vi casos de você vê como as coisas por exemplo, a pessoa tem 8 filhos. Aí, na primeira família do bisavó, o segundo filho morre com 40 anos. O terceiro filho, a terceira geração, o segundo filho morre também com 40 anos. O seu
pai morre 40 anos, né, do terceiro filho. Os seus filhos morrem com 40 anos, os seus netos morrem com 40 anos. Ou seja, é maldição. Você tem que detectar. E falo isso, queridos, não falo isso com uma base falácia. Falo isso porque estudei, já vi casos, né? Já vi casos, acompanhei casos, já vi casos, estudei, me debrucei diante de livros, participei de vários seminários para poder abordar. Agora, claro que você, se você está em Cristo, como diz o versículo 2 Coríntios 5,17, fique tranquilo. Você está guardado por Cristo na sua salvação. Não quer dizer nada. Os pais não pagarão pelos pecados dos filhos, nem os filhos pagarão pelos pecados dos pais, no sentido de condenação, né? Agora, tem coisas que você vai perceber e você vai quebrar. Por exemplo, um dos casos muito pertinentes aconteceu com Davi. Tinha um grupo chamado Gibeonitas. E teve uma época na Bíblia que Davi, houve uma peste em Israel. Houve uma peste em Israel. Já Davi, como era um homem muito espiritual, ele foi saber de Deus. Ele foi saber de Deus, tal, porque estava acontecendo. Aí ele depois, Deus deu informação a ele, deu instrução a ele. Aí ele chegou à seguinte conclusão, e Deus mostrou a ele qual foi o caso. Que muitos anos antes, Saul quebrou um edito, um protocolo, um mandamento assinado por Deus. Assinado e selado pelo próprio Deus. E qual é esse mandamento? O mandamento é o seguinte, que a nação que Israel fizesse paz, né, protocolasse paz, um termo de paz, que não poderia matar os seus filhos. Aí o que foi que aconteceu? Saul, né, naquela coisa toda dele e tal, matou vários gibeonitas. E depois veio uma praga sobre Israel. Quando Davi foi procurar saber sobre a praga, ele percebeu que a causa da praga foi que Saul, quando rei, e Saul já estava morto há muitos anos, tinha matado os gibeonitas. Aí que foi que Davi fez? Davi reparou, pediu perdão e restaurou cada gibeonitas e a praga cessou. E foi uma praga, não foi vingança, foi uma praga mesmo, uma maldição mesmo que veio, como diz o outro, do além que a gente sabe que é Deus, né? Deus permitiu, que foi uma quebra de paradigma espiritual. Agora, vamos embasar nosso texto, queridos, com dois textos pertinentes. Abra sua Bíblia aí, em Êxodo capítulo 20, versículo 5. Êxodo capítulo 20, versículo 5. Diz o seguinte: não te prostrará diante deles, nem lhe prestará culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados dos seus pais, até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Ou seja, até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Ou seja, se seu bisavô foi um homem terrível, pecador, a praga vai chegar naturalmente até você, a não ser que você ponha um fim, a não ser que você confesse, a não ser que você se arrependa. É por isso que tem muitos conceitos bíblicos que nós não devemos ignorar. É por isso que tem muitos conceitos bíblicos que nós devemos estar atentos. É por isso que tem muitos conceitos bíblicos que nós temos que estar de olho. E ele fala aqui: não te prostrará diante deles, nem te prestará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus. Sou Deus zeloso. Ou seja, o que está falando aqui sobre, nesse caso, poderia ser aqui prostituição, poderia ser aqui feitiçaria, poderia ser aqui adultério, mas aqui foi idolatria. Porque Deus falou: olha, não pratique idolatria, porque eu castigo. E o castigo não vai ser até você, vai você até a sua quarta geração. Então, queridos, é necessário nós entendermos essa maneira de ser
e maneira de ver a Bíblia. E eu, com isso, queridos, você pode ter uma vida exemplar, você pode ser o maior exemplo da sua casa, o maior exemplo da sua família, você pode ser quem for, mas se você não quebrar essa maldição, a maldição vai passar de pai para filho. A maldição vai passar de pais para filho até a 4ª geração daqueles que aborrecem o Senhor. Né? Agora, quando há uma pessoa que tem um entendimento e confessa os tais pecados, por isso que a confissão, aquele que tem esse pecado confessa com essa misericórdia. A confissão é a maior arma contra essa maldição, é a confissão. Coisas tão simples, é você pegar em nome da sua família toda e confessar esse pecado que é castigador. Por exemplo, alcoolismo. Seu avô bebia e morreu de alcoolismo. Seu bisavô. Seu avô passou para o seu avô. Seu avô passou para o seu pai passou para você. Né? Aí você aceita Jesus, você é liberto. Mas você ser liberto, você tem filhos. Aí o seu filho nasce na igreja, mas vai para o alcoolismo. O que é isso? Quebra de maldição. Você precisa quebrar essa maldição. A partir do momento que você quebra a maldição, você vai ver a sua vida e a descendência dele ser restaurada. A descendência dele ser restaurada. Ele pode ter até outros problemas normais, muito menores, mas esse problema crônico jamais ele vai ter. Por quê? Porque é uma regra bíblica. É uma regra hermenêutica. É uma regra hermenêutica, regra bíblica. Entendeu? Os pais não levarão os pecados dos filhos para condenação. Condenação. Vamos lá, outro versículo muito pertinente. Êxodo 30, versículo 4, que diz o seguinte: assim Moisés lavou 2 tábuas de pedra semelhante à primeira, e subiu ao monte Sinai logo de manhã, como o Senhor lhe havia ordenado, levando as mãos 2 tábuas de pedra. Glória a Deus. Na verdade, é Êxodo 34, versículo 7. Que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade e rebelião e o pecado. Contudo, não deixe de punir o culpado. Castiga os filhos e os netos pelo pecado de seus pais até a 3ª e 4ª geração. Então, é do meu bisavô até a mim, é do seu bisavô até você. Então, se você tem que estar confessando os pecados da sua família, confessando os pecados da sua cidade, confessando os pecados do seu país, confessando os pecados dessa maldição que você identificou. Peça ao Espírito Santo para lhe mostrar que maldição é essa que tem assolado a sua família, né? Que maldição que tem assolado o seu arraial. Peça a Deus a orientação que o Espírito Santo vai te dar e vai lhe mostrar. E você vai escrever aqui o que é. Esse é um dos vídeos mais fortes e mais tremendos de todo esse canal. Hoje nós fizemos cerca de 110 vídeos até hoje. Mas essa informação que eu estou te dando, talvez você nunca teve, porque eu fui buscar em livros, em oração, em vários congressos, seminários, palestras acerca do tema. Então, queridos, existe maldição hereditária assim e você vai quebrar na sua família em nome de Jesus. Já vi, conversando com alguns amigos, né, pessoas que têm uma conduta exemplar, até pastores, e tem pessoas na sua família, né, sobrinhos, filhos, que são terríveis. Por quê? Porque a causa é essa. Não tem o porquê. Se for, por exemplo, não tem o porquê de a pessoa ser terrível, uma pessoa totalmente dominada pelo mal, porque os pais são verdadeiras obras-primas de Deus. E as pessoas se perguntam, aí, queridos, vai esse site, essa inspiração. Então, é a maldição hereditária. Agora, se a pessoa disser, olha, eu não acredito, eu não creio, então vai ficar com essa maldição partindo de pai para filho até gemer, né? Ou age, ou vai ver a família destruída. Eu prefiro agir, eu prefiro
essa postura de ação, de confessar. Queridos, outro fato, eu falei outro fato, bastante pertinente, semelhante ao gibeonista em relação a Saul e os gibeonistas, né? Aquele caso onde Davi teve que intervir depois da morte de Saul, há muitos anos, e instalou aquela maldição, e Davi foi procurar saber do Senhor, e o Senhor falou que Saul tinha quebrado um pacto matando os gibeonitas, e Davi teve que restaurar, pedir perdão aos gibeonitas para cessar a praga há muitos anos atrás. Não foi coisa de um dia, 3 dias, foi coisa de anos atrás. Provavelmente aí de 40 a 50 anos atrás, quando Saul quebrou esse pacto de Deus. Agora tem algo também muito pertinente, que é a questão de quando Josué, queridos, ele conquistou o muro de Jericó, né? Você sabe que Josué, aquela famosa história que todo mundo sabe, né, que a gente aprende na escola dominical, que Josué, já preguei aqui também, que Josué derrubou as muralhas de Jericó. E Josué amaldiçoou Jericó. Josué amaldiçoou Jericó. E veja só a sentença que Josué falou para Jericó. Josué capítulo 6, versículo 26, veja só. Naquela ocasião, Josué pronunciou esse juramento solene. Maldito seja diante do Senhor o homem que reconstruiu a cidade de Jericó, ao preço de seu filho mais velho. Olha a característica, olha os detalhes, olha as riquezas de detalhes. Lançará os alicerces da cidade, ao preço de seu filho mais novo, por as suas portas. Assim o Senhor esteve com Josué, cuja fama espalhou-se por toda a região. Ou seja, e cerca, querido, de 500 anos depois, muitos anos depois, veja o que aconteceu. 1 Reis, capítulo 16, versículo 34. Durante o seu reinado, Riel de Betel reconstruiu Jericó. Josué lançou uma palavra profética, diz que quem construir a cidade e suas portas, o seu filho mais velho, o seu filho mais novo vai morrer. Vamos lá. Vai vendo, como diz o outro, vai vendo. Lançou o alicerce à custa da vida de seu filho mais velho, Abirão. Instalou suas portas à custa da vida do seu filho mais novo, Segude, de acordo com a palavra do Senhor, tinha falado por meio de Josué, filho de Nun. Então, queridos, olha aí, mais uma maldição que aconteceu anos. Isso levou aqui anos, segundo os estudiosos, cerca de 600 anos, 500, 600 anos para acontecer essa maldita profecia, né? Então, por quê? Porque Josué, ele amaldiçoou, né, com a maldição legal. Ele não amaldiçoou a pessoa, ele amaldiçoou o ato pela desobediência. Ele amaldiçoou o ato pela desobediência, porque você não vai ver nenhum homem de Deus praquejando ou lançando maldição contra qualquer outra pessoa, a não ser por atos que se surge contra o próprio Deus ou o mandamento de Deus. Aí você vai ver. Então, quando aconteceu isso, Josué derrubou as muralhas de Jericó, né? Jericó é uma cidade ímpia, tirana, perversa, má, vil. E o que ocorre? Deus deu esse desígnio a Josué. Josué não ia falar de boca para fora. Josué não ia falar de algo que deu na cabeça dele. Ele com certeza sabe o que está falando. Olha, ele falou o seguinte, olha, o filho mais velho da família que construir essa cidade vai morrer e o filho mais novo. O que foi que aconteceu? O filho mais velho, né, como você viu aqui, lançou alicerce à custa da vida do filho mais velho, Abirão, e instalou suas portas à custa do filho mais novo, Segude. Então, Segude e Abirão caiu nessa maldição. Então, queridos, o que é que eu aprendo? Eu aprendo o seguinte, que maldição, queridos, ela pega, sem causa maldição não pega. Se alguém disser, olha, você vai ser isso, você vai ser aquilo, você é isso, você é aquilo, vou pagrejar, dê glória a Deus. Dê glória a Deus, porque a maioria esmagadora dos cristãos é praguejado, nego faz até feitiço, nego bota
o nome da boca de sapo, disso, daquilo. E pelo contrário, né? A Bíblia fala que maldição sem causa não pega, contra Israel não vale encantamento. Agora, você fazendo algo errado, desobedecendo a palavra de Deus, aí com certeza, queridos, a maldição pega. Então, perceba que a maldição precisa ser extirpada. E eu falei esse caso dos gibeonitas de Saul, e agora de Josué, com os filhos com Abeirão e Secude, para você ver que o tempo não tem nada a ver. Um foi o caso de 50 anos e outro foi o caso de 500 anos. E já falei aqui que Deus também, ele visita a bondade dos filhos de 1000 geração. Por exemplo, se eu fizer algo poderoso no Senhor, as nossas gerações, né, se Jesus não voltar daqui a 1000 anos, vão ser beneficiadas. Você vê, por exemplo, o legado de algumas gerações históricas, a geração do Billy Graham, a geração de Charles Finney, a geração de Moody, a geração de várias pessoas. Então você vê que as pessoas têm uma vida ética que é moral e ética que é invejável, né? Tem uma vida moral e ética que é invejável. Tem uma vida social abençoada, uma vida moral. São pessoas que cresceram na sociedade sem pisar em ninguém, sem maltratar ninguém, sem ter subterfúgios maléficos, sórdidos e pérfidos para poder crescer. Agora nós vamos ver, queridos, Daniel, aquilo que eu falei para vocês, Daniel, capítulo 9, versículo 20. Porque eu e você, nós devemos pedir perdão. Mas, pastor, eu não fiz nada, quem fez foi a minha família, quem fez foi o meu pai, quem fez foi a minha cidade, foi as pessoas. Veja só. Daniel, capítulo 9, versículo 20. Enquanto eu estava falando e orando, isso aqui é Daniel, viu? Confessando o meu pecado e o pecado de Israel, meu povo, e o pecado de Israel, meu povo, vou repetir que é didático, e o pecado de Israel, meu povo, e trazendo ao meu pedido ao Senhor, meu Deus, em favor do seu santo monte. Então, você vai ver aqui, enquanto eu estava falando e orando, confessando o meu pecado e ao aditivo, o pecado de Israel, meu povo, e trazendo o meu pedido ao Senhor, o meu Deus, em favor do seu santo monte. Então você vai ver que Daniel, ele, com a mesma atitude de Esdras, Neemias, e também as mesmas atitudes de Esdras, Neemias e Daniel, né? Com certeza Zorobabel também. Então, são pessoas que colocaram ali e pediram perdão pelos seus pecados e pelos pecados do povo. É uma regra. Mesmo que eles não praticassem, porque, querido, isso dá uma analogia, uma referência a Jesus. Foi o que Jesus fez. Jesus pecou? Não. Mas Jesus tomou sobre si o pecado de toda a humanidade. Jesus tomou para si o pecado de toda a humanidade. Então, Jesus se fez maldição para trazer paz. Jesus se fez maldição para trazer benefício para a sociedade. Jesus se fez maldição para trazer benefício para a humanidade. Então, não custa, querido. E você é um protótipo de Jesus, ou seja, você é um pequeno Jesus. Cristão quer dizer um pequeno Cristo. Você é um exemplo de Jesus, né? Você imita Jesus. Nós temos a mente de Cristo. Você é um arquétipo de Jesus, ou seja, um pequeno cristão. Então, você tem que fazer tudo aquilo que Cristo mandou. Mas, pastor, eu vou pedir perdão pelo pecado de um bandido, de um pilantra, né? Não, não estou dizendo isso. Você vai pedir, você não vai dizer, Jesus perdoe pelo pecado, não. Você vai Senhor, eu te peço perdão pelo pecado da nação. Perdão pelo pecado da minha família. Você nunca vai falar pessoas em comum, da forma singular. Você vai pedir perdão pelo contexto de aglomeração. Você percebe que ele pediu perdão por Israel. Ele não pediu perdão pelo rei de Israel, ele não pediu perdão pelas tribos de Israel, ele pediu perdão por todo Israel. Né? Porque às vezes a pessoa pode confundir. Então, Senhor, eu peço perdão pelos meus pecados, de forma individual, e perdão pelos pecados de Israel. Perdão, por exemplo, esses dias que nós estamos orando, na quarentena, e você sabe que todas as vezes que via uma praga
o que está acontecendo hoje é corriqueiro na Bíblia, principalmente no contexto de Israel. Israel pecava, havia uma praga, e as pessoas começavam a orar em dois tipos de pecado, confissão e arrependimento. E o pecado de confissão e arrependimento se dá de duas formas, né? Você orando, confessando seus pecados, e o pecado da nação. E o pecado da sua cidade. Então, e aquilo que Deus esperar para você pedir perdão, né? Agora, de uma forma coletiva. Por exemplo, nós oramos aqui sobre a questão do perdão, pedindo perdão pelos pecados de nossa cidade, né, ao contexto mais singular que nós estamos. Depois pedimos perdão ao Senhor pelos pecados da Bahia. Depois nós oramos pedindo perdão ao Senhor pelos pecados do Brasil. Pedimos perdão orando ao Senhor pelos pecados da igreja. Pedimos perdão ao Senhor orando pelos pecados das nações, né, do Brasil. E pedimos perdão ao Senhor, pedimos perdão pelos pecados de Israel. Oramos pedindo perdão ao Senhor, né, pelos pecados do mundo, né? Enquanto eu estava falando e orando, confessando o meu pecado e o pecado de Israel. Então, eu oro, Senhor, te peço perdão pelos pecados do Brasil. Né? É como se eu estivesse orando, falo, Senhor, te peço perdão pelos pecados do Brasil. Senhor, te peço perdão pelos pecados da Bahia. Senhor, te peço perdão pelos pecados de São Gonçalo dos Campos, né? De Conceição da Feira, de Feira de Santana, você que mora nessa cidade. Senhor, te peço perdão pelos pecados de Salvador, você que mora na cidade. Senhor, te peço perdão pelos pecados da Argentina, se você mora na Argentina. Senhor, te peço perdão, eu confesso o pecado pelos pecados de Israel, pecado do mundo. Então, queridos, é uma forma de você se quebrantar diante de Deus. É uma forma de você anular uma sentença. Porque, queridos, tem um versículo que eu acho o seguinte, bonito. Ao coração contrito e quebrantado, Deus não despreza. Ao coração contrito e quebrantado, Deus não despreza. É por isso que tem orações que nós devemos aprender a orar. Eu não sabia orar assim. Depois que eu passei por alguns cursos, li alguns livros, constatei e observei que é algo pertinente, é algo verdadeiro, eu comecei a aplicar na minha vida. E peço perdão pelos pecados, sim, pelos pecados da minha família, pelos pecados dos meus antepassados. Senhor, te peço perdão pelos pecados dos meus antepassados. Senhor, te peço perdão pelos pecados. Não é que Deus vai perdoar, é porque aquilo que ele fez, se tiver algo que está patente, é anulado. Por quê? Porque alguém se colocou na brecha. Porque alguém se colocou na brecha, e a Bíblia fala que se tiver uma pessoa na brecha, Deus, ele dá a resposta. Deus, ele dá o acalento, o refrigério, o bálsamo. Deus muda a sentença. É interessante que ele fala que procurei alguém que estivesse na brecha, mas eu não encontrei. Então, o que Deus precisa na sua vida, queridos, não é que todo mundo esteja na brecha, apenas uma pessoa. E uma pessoa só, na sua família, por exemplo, a sua família pode estar toda na prostituição, o pecado da sua família é prostituição. É adultério, é fornicação, tal, né? É lascívia. Se tiver uma pessoa que interceda na brecha por essa família, vai ser anulada essa sentença. O tempo Deus vai falar com você, quanto tempo vai ser. Agora, a prática é a mesma. Confissão é arrependimento do pecado, né, que é a patente, é notório da família, ou a maldição. Às vezes a família não tem pecado nenhum, mas tem maldição. Tem maldição que é hereditária, queridos. Tem maldição que passa de pai para filho. Tem maldição que... e não é uma maldição original de Caim, de Abel, né, Adão e Eva. Não, é uma maldição mais singular, mais estreita, né? E, queridos, você confessando, você declarando o sangue de Jesus, né? A sentença é mudada. Então, queridos, essa aí é uma batalha espiritual de altíssimo nível. Talvez você nunca tenha visto pregação igual a essa. Eu já ouvi várias vezes, por quê? Porque me debruço com pastores que trabalham com tema, né? Eu sou um pastor que gosto de ouvir várias facetas concernente ao reino de Deus, né, do lado positivo. Então, eu ouço vários pastores, e nessa área já ouvi vários pastores como os Valnice Milhomes,
Tânia Tereza, Oswaldo Lovo, o pastor agora que nós estamos aqui um pouco mais perto, né, pastor Marcos Golden, e dentre tantos outros relevantes, né, o próprio Kenneth Reagan e outros pastores que nessa área são brilhantes, né, são peritos. E a gente há de convir que nem todas as áreas, que você pode ver um pastor, nem todas as áreas ele vai ser excelente. Ele não vai trabalhar com todas as áreas. Ele vai ter um aprimoramento de uma área. Ele vai fluir em uma área. E dessa área você tem que saber solucionar o problema, mesmo que você trabalhe em outra área, você soluciona o problema, você fica em paz e continua fazendo aquilo que Deus te designou. Né? Então, não é que você vai trabalhar com libertação. Você vai resolver o problema da sua vida. E isso é uma mensagem de Deus para a sua vida, o seu corpo, a sua alma e também o seu coração. Espero ter ajudado vocês, espero que vocês venham ser abençoados com essa palavra. E se essa mensagem lhe ajudou, né, coloca um clique, aperte o sininho do legal, assine esse canal, mande para 10 pessoas, vamos fazer essa corrente do bem, vamos espalhar esse canal para que venha crescer tantos canais, queridos, que são sujos, imundos, dá nojo, tem milhões de seguidores, milhares de seguidores, e um canal que faz o bem como esses, né, esse nosso, que é um canal voltado para o reino, tem que ter muitas pessoas sendo abençoadas, né? Mas que Deus abençoe o seu corpo, a sua alma, o seu coração, receba o renovo de Deus e a restauração de Deus. Forte abraço, amanhã voltaremos, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus.